O Novembro Azul é o tema do quadro de saúde de hoje, então roda a vinheta. Nós vamos conversar sobre o câncer de próstata e saber como deve ser a prevenção dos homens. Está conosco o médico urologista Carlo Dornelles Biolo. Seja bem-vindo, doutor Carlo. Obrigado, Bivos. Agradeço pelo convite. Sempre importante a gente aproveitar as oportunidades para conversar, né, esclarecer um pouquinho mais para a população sobre essa doença que hoje talvez seja mais perturbadora da saúde do homem. Bom, e você de casa, meu amigo, se você está com alguma dúvida, 99588-2374, 99588-2374 para você mandar a sua pergunta e por mensagem de texto. Não ligue, não mande foto, nem nada que... Hoje não é o Espaço Pet, o pessoal manda muita foto do Espaço Pet, é o Espaço de Saúde e vamos falar sobre a saúde do homem. É bom a gente lembrar, né, doutor, que o Novembro Azul não fala só do câncer de próstata, a gente está falando da saúde masculina em geral. E geralmente vocês, urologistas, é que acabam recebendo não só, né, a questão do câncer de próstata dentro do consultório, mas a saúde do homem em geral, os desconfortos, né? É sempre bom, o urologista é o melhor amigo do homem. Perfeita a tua colocação, Bivos, que às vezes... O homem nos procura com o intuito apenas de fazer o exame do toque, do PSA, né? Que são os exames de detecção precoce do câncer de próstata. E muitas vezes, durante a consulta, ou para o próprio paciente, ou na maioria das vezes nós mesmos, tem que alertar, né? Se ele está fazendo os exames de colesterol, de glicose, está medindo a pressão, se ele está cuidando da saúde dele em relação tabagismo, etilismo, realização de exercício físico, né? Então, às vezes o paciente nos procura com o intuito de fazer os simples exames de detecção precoce do câncer de próstata e a gente tem que lembrá-lo, né, de todo o restante da saúde, todos os cuidados que ele tem que ter, falando globalmente, né, da saúde dele. Bom, importante você e meu amigo que quer mandar sua pergunta, se você não quiser se identificar, fique tranquilo. 99588-2374, você manda a sua pergunta e a gente passa para o doutor Carlo. As estimativas apontam, doutor, que em 2017 mais de 60 mil casos de câncer de próstata devem ser diagnosticados no Brasil. Por que é preciso estar atento a essa doença? Ela é uma doença silenciosa, se a gente for pensar assim, e as estimativas apontam que desses 60 mil casos de câncer de próstata devem ser diagnosticados. Se a gente, desses 60 mil, é um universo que realmente vai sofrer com a doença, se a gente pode, né, com esses 60 mil, qual é o percentual de realmente de pessoas que até mesmo venham ao falecimento? Então, amigos, normalmente quando a gente detecta um câncer de próstata, mais ou menos 15% dos casos são pacientes com câncer grave, um câncer agressivo que pode levá-lo à morte. Então, os exames são importantes para a gente detectar esses 15% e para a gente detectar cerca de 25% que a gente sabe que são os cânceres que vão evoluir. Sim. Hoje, 50% a 60% das vezes, quando a gente detecta inicialmente o câncer de próstata, a gente pode até pensar acompanhar um tratamento que hoje chama vigilância ativa. A gente não abandona, obviamente, o paciente, só que a gente, de uma forma um pouquinho mais rotineira, digamos assim, né? A gente fica mais atento à saúde do paciente em relação ao câncer. Sim. Então, a gente faz exames de rotina, de PSA, de nova biópsia de próstata. A gente pode até acompanhar esses casos de uma forma vigilante, ativa, como o nome já diz. Sim. De maneira que, realmente, o câncer de próstata é um câncer que aumenta com a idade. Então, hoje, com a expectativa do homem crescendo em todo o Brasil, obviamente, o câncer de próstata vai crescer também. Sim. Então, a gente tem que oportunizar os homens de detectar o câncer precocemente, né? Provendo com o exame de toque PSA. Os dois têm que ser feitos? Idealmente os dois, porque a acurácia com os dois pode chegar até 85%. Né? De modo que o PSA, se feito isoladamente, o toque, os índices de falha são bem maiores. Sim, né? imagino. E algum percentual dos cânceres não são detectados pelo PSA, que é o exame
de sangue e pode ser detectado simplesmente somente pelo toque. Então, de 10% dos casos, 10 a 15%, a gente detecta somente pelo exame de toque. E lembrar que a incidência aqui no Rio Grande do Sul é um pouquinho maior do que no resto do Brasil. Então, o homem gaúcho, que é às vezes um homem um pouquinho mais preconceituoso, né, pelo menos na teoria, às vezes acho que na prática isso está mudando, né, então alertar o homem gaúcho da necessidade de ele procurar o urologista para fazer esse exame de uma forma rotineira. Sim, voltando umas casinhas, doutor, essa vigilância que vocês fazem em alguns casos, isso envolve também uma medicação? Porque imagino os tratamentos mais invasivos, como a cirurgia ou até mesmo a radioquimioterapia, nessa vigilância ainda não são adotados de início. Não, os protocolos de vigilância não incluem medicação, apenas a realização de exames. Para saber, esses exames vão dizer se a doença evoluiu, né, se pode evoluir, ou seja, se o paciente vai precisar de um tratamento precoce ou se ele tem a tendência, com o passar do tempo, a evoluir e precisa um acompanhamento mais de perto. Então, não é essa vigilância ativa é um tratamento que não se baseia em remédios, mas sim exames rotineiros para detectar se a doença vai evoluir ou não vai evoluir. Cada vez isso vem ganhando mais corpo, os americanos já fazem isso e europeus com uma frequência maior do que a gente ainda tem aquele sangue latino, tem aquela dificuldade de conviver sabendo que a doença está no nosso corpo. Sim. Né? Mas se o urologista tiver a paciência explicar direitinho para o seu paciente que a gente pode fazer de uma forma segura este acompanhamento, é extremamente válido. Sem dúvida. Porque hoje a gente ainda trata um pouquinho mais os pacientes do que deveria. Sim. Né? Doutor, só para você terem uma ideia, em caso aí de casa, como o assunto é sério, esse é o segundo tipo de câncer mais comum entre homens, atrás apenas do câncer de pele. Vamos lá, como é que é essa doença? É uma doença silenciosa? Ela nos dá alguns sinais, né? E se realmente é uma doença associada à idade, se jovens também podem ter? Então, em relação à primeira pergunta, realmente o câncer de próstata, como ele ocorre, inicia normalmente na periferia da glândula, até que ele chegue na porção central e ocasione sintomas miccionais, sintomas urinários, ele pode ser descoberto numa fase já avançada, não passível de cura. Então, o homem não pode esperar ter sintoma urinário para procurar o urologista. Se ele tiver um câncer de próstata, esse câncer, quando der sintoma, já vai estar numa fase avançada. Sim. É que se confunde um pouquinho com a hiperplasia benigna na próstata, que essa sim dá na zona de transição, na zona central da glândula, e por isso obstrui o canal da urina, que chama uretra. Né? Essa sim provoca sintomas urinários, como acordar à noite, sentir o jato mais fraco, sensação que a bexiga não esvazia toda, uma certa urgência para urinar com eventual escape de urina. Essa hiperplasia benigna. Sim. Esse sim gera sintomas, muitas vezes de uma forma mais precoce. É uma doença altamente prevalente, mais do que o câncer de próstata. Hoje é a doença mais comum no homem depois dos 40 anos de idade, afora as doenças de pele. Né? Então, se confunde um pouquinho isso. Tá? A hiperplasia, esse crescimento benigno da próstata, não leva ao câncer. Não leva ao câncer, não. São doenças distintas, ocorrem em posições distintas da próstata. Então, o homem não deve esperar ter sintomas para fazer os exames de detecção precoce do câncer. Bom, existe um perfil de homem, né, que tenha mais propensão ou probabilidade, aí vou somar aqui, né, tanto os péssimos hábitos, como aquele que bebe e fuma bastante, ou uma alimentação desequilibrada, ainda mais questões culturais no Rio Grande do Sul, né, a gente falou do preconceito também, vamos falar do churrasco, do sal, né, tudo que a gente imagina que o pessoal consome em excesso, e a questão da hereditariedade também tem relação? Tem, isso no câncer de próstata é extremamente forte, assim como na hiperplasia benigna da próstata. Então, de modo que se o homem tem um parente muito próximo, ele aumenta em 2 vezes o risco de câncer de próstata, e se tem 2 parentes próximos, de 4 a 5 vezes esse risco. E assim vai, conforme o número de parentes, maior a chance dele. Por isso que hoje os exames têm que ser realizados de uma forma individualizada, ou seja, a gente falar de uma maneira mais geral, aos 50 anos o homem deve fazer o rastreamento se não tiver histórico na família, aos 45 se tiver história familiar ou se for de raça negra, que a raça negra
também o risco é maior de câncer de próstata, mas se o homem tiver 2 ou mais parentes com a doença, ele deve procurar até mais precocemente. Aí eu afirmo que ele deve fazer um exame já aos 40 anos, inicial. Se tiver tudo ok, ele pode até pular e fazer o próximo aos 45. Né? Perfeito. Mas, então a gente tem que, hoje em dia, procurar individualizar um pouquinho mais as recomendações para cada indivíduo, para cada paciente, de acordo com a sua história de hereditariedade e de acordo com os seus hábitos. A gente sabe que a gente fala muito da seguinte maneira, que o que é bom para o coração é bom para a próstata, ou seja, alguns estudos já mostram que realizar exercício físico diminui a incidência da hiperplasia benigna e do câncer de próstata. A gente sabe que o sobrepeso está implicado também com risco maior, né, por a próstata é uma série de fatores que influenciam, fatores similares à insulina, enfim, tem receptores lá. Isso parece estar implicado com risco maior de câncer de próstata, assim, como diabetes, enfim, essas doenças que também são ruins para o coração. Então, obviamente, hábitos de vida saudáveis em relação de exercício físico, isso está comprovadamente cientificamente eficaz na prevenção. Perfeito. Alguns estudos comentaram algo uma época atrás sobre tomate, licopeno, selênio, esses oligoelementos. Isso acabou não se confirmando, estudos posteriores. Então, a gente precisa estudar ainda um pouquinho mais o que realmente está envolvido na prevenção do câncer da próstata. Mas pelo menos imagino que comer tomates, não precisa deixar de comer tomate, salada faz bem, tá bom, Sem gente? dúvida. Né? Senão o pessoal agora Não para é de comer essa a tomate. dica. Não é essa a dica. Continue. Deixa eu agradecer ao nosso telespectador, que infelizmente não mandou o nome, mas muito obrigado pela sua audiência. A gente já falou sobre os sintomas, né, do câncer de próstata e da idade mínima também, relativo, mais 40 anos, pelo menos. 40 anos que tem história familiar mais forte. Sim. Tem uma história familiar de um parente próximo, alguns mais distante, pode começar aos 45 anos. Claro, mas vamos agora trazer esperança para quem está em casa, quem pode estar sofrendo com isso agora. O tratamento para o câncer de próstata, ele existe, ele é viável e até mesmo a gente tem na rede pública de saúde. Então, na rede pública de saúde, a gente não tem o tratamento ainda mais amplamente utilizado hoje nos países desenvolvidos, né, que é a cirurgia por robô, mas a gente sabe que a própria cirurgia aberta, a cirurgia videolaparoscópica, ela pode ter bons resultados como a cirurgia robótica, excelentes resultados. Se o cirurgião tiver bem adaptado a uma sistemática da realização da cirurgia, da técnica de preservação, seja dos nervos da ereção, do esfíncter, da continência urinária. Então, se ele fizer uma boa técnica, tiver uma boa experiência, o paciente vai ficar bem também, então vai ser bem tratado, independente de estar no Sistema Único de Saúde ou estar no sistema privado. Então, a gente tem excelentes técnicas para tratar hoje o câncer de próstata também no Sistema Único de Saúde. O robô ele vem ganhando força cada vez mais, a gente já tem um aqui no estado e vai ter o segundo, talvez terceiro em breve, né? Mas não está disponível ainda ao público em geral. Né? Assim como os tratamentos, por exemplo, a hiperplasia benigna também, que ainda não estão disponíveis. No SUS a gente já fez algumas cirurgias aqui no SUS, como treinamento de colegas com laser de próstata, hiperplasia benigna, que também hoje está cada vez mais sendo amplamente utilizado. Mas a gente consegue sim tratar muito bem os pacientes no sistema público. E existe também o que eu comentei que vem ganhando força, que é a vigilância ativa, né? Ou seja, o paciente pode acompanhar de perto o problema. Quando for um tumor inicial de uma nota baixa, né, uma doença pequena, pode inclusive fazer o acompanhamento, como eu falei. Sim. Então, os pacientes têm conseguido hoje no nosso meio um acesso mais rápido, né? Existem estratégias dos pacientes oncológicos chegar mais rápido a urologistas, ao oncologista. Existe também a radioterapia, que é um tratamento que com a melhora das máquinas ganhou muita força também. É um tratamento muito interessante para o câncer de próstata e também disponível no sistema público de saúde. Doutor Carlo, seja sempre bem-vindo, muito obrigado, né, pelas explicações, que a gente tenha um bom Novembro Azul para todos os homens e acho que o recado final eu poderia deixar assim, procure o urologista e converse com o urologista, né? Não se acanhe, fale tudo que estiver sentindo,
né? Porque Perfeito. nessa hora vocês são bons amigos. Sem dúvida. Eu acho que esse medo, digamos assim, que às vezes acomete o homem, ele tende a se desfazer depois da primeira consulta. E um apelo interessante que eu sempre gosto de comentar são as mulheres, né? As mulheres têm que ajudar também na prevenção dessa doença no homem. Então, incentiva o pai, incentiva o marido, a mãe, incentiva o filho a procurar o urologista. Sem dúvida. Ok, Bios? É isso aí. Já Muito pulou obrigado. a música. O pessoal tá louco pra sextar hoje, viu, doutor? Coisa boa, mas com moderação, né, doutor? Não vá abusar no álcool nem nada. E se beber, não dirija. Perfeito. Doutor Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Seja sempre bem-vindo.